amigos do Jefa, estamos aqui hoje para mais um estudo e o tema da palestra de hoje será Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Quem vai expor essa palestra para a gente hoje é o Pedro Paulo, do grupo CEF. Antes disso, eu vou ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, e após isso faremos a prece para iniciar o nosso estudo. Vou ler a mensagem 78, Verdades e Fantasias. Mas, por que vos digo a verdade? Não me credes? Jesus, João, capítulo 8, versículo 45. O mundo sempre distingue, ruidosamente, os expositores de fantasia. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena de chá, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Bom, vamos elevar os nossos corações a Deus nesse momento, esquecer tudo que está lá fora, todos os nossos problemas, tanto sociais, quanto políticos, quanto individuais. Vamos nos abrir para todos os ensinamentos que a palestra de hoje tem pra gente, nos conectar a boas vibrações e que tudo o que seja passado hoje seja muito benéfico e que seja utilizado por nós do dia de hoje adiante. Que esteja sempre conosco, agora e sempre, graças a Deus. Bem, hoje nós iremos falar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre uma passagem de Jesus que se encontra em João, no capítulo 8, versículo 32, quando ele nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inicialmente, nós podemos fazer uma reflexão de uma forma geral nesta colocação do Mestre. O conhecimento de uma coisa chamada verdade, nos gerando uma sensação, um sentimento de libertação, de liberdade. E aí, cabe-nos pensar em 3 momentos: a questão da liberdade, a questão da verdade e, finalmente, como conhecer esta verdade. E a nossa reflexão gerará desta maneira. Inicialmente, vamos falar um pouquinho do que vem a ser liberdade. O que é liberdade? Nós nos sentimos livres, verdadeiramente livres? Somos livres? É muito comum associarmos liberdade à questão da dependência ou não. Se somos independentes, nos sentimos completamente livres. Mas se dependemos de alguma coisa, de alguém, de uma situação, a nossa liberdade fica um pouco tolhida em função de que aquilo não nos agrada.
Mas será que conseguimos ser totalmente independentes na nossa existência? Quando nascemos num corpo frágil, somos totalmente dependentes dos nossos responsáveis, nossos pais, aqueles que se incumbiram ou se incumbem de nos auxiliar nesses momentos iniciais da vida. E a nossa dependência gira em torno das nossas necessidades físicas, materiais, as nossas necessidades emocionais e as nossas necessidades intelectuais. Uma criança sempre busca os seus pais ou responsáveis para se aconchegar, se sentir protegida, encorajada em certas situações. Intelectualmente, a mesma coisa, quando ela tem muitas dúvidas e acredita que seus pais sabem tudo ou seus responsáveis. E materialmente falando, é óbvio que todas as suas necessidades são supridas pelos recursos que os pais lhes dão. Então, há uma dependência completa do ser nesse início da sua viagem na Terra. Na medida que este espírito vai amadurecendo, o corpo vai crescendo, ele busca se tornar independente. O sonho de todos nós é aquela independência financeira, totalmente dos recursos, não precisarmos de nada, acreditando que ali teremos a liberdade absoluta. E na medida que vamos crescendo, diminuímos a nossa dependência emocional, a parte intelectual também já é suprida de outras maneiras, nós começamos a estudar. E o tempo vai passando e a gente vai buscando a independência completa, se for possível. Muitos buscam sair de casa, acreditando que ali encontrará a sua liberdade. Quantas pessoas se casam achando que, a partir do momento que se casarem, terão uma vida completamente livre em relação àquela dificuldade que a incomoda quando elas estão no aconchego da família. Então, essa independência buscada por nós, ela fica frustrada porque sempre precisaremos uns dos outros, conforme o próprio livro dos Espíritos nos assinala. Nós temos uma dependência natural na vida. Nós nascemos numa sociedade onde precisamos buscar ajudar os outros e os outros nos ajudarem na medida das suas possibilidades. Não há essa liberdade absoluta. Só seria um eremita no deserto, conforme a imagem trazida pelos Espíritos, quando nós não precisaríamos de ninguém e nos supriríamos de todas as nossas necessidades, o que é algo verdadeiramente impossível na nossa sociedade atual. Então há uma necessidade de estarmos ligados uns aos outros, e essa liberdade, ela não consiste nessa independência que achamos que iremos ter um dia, porque nunca conquistaremos. Sempre dependeremos intelectualmente de alguém, porque não sabemos tudo. Sempre precisaremos do apoio de alguém, porque temos momentos de dificuldades na nossa vida e que pessoas podem nos apoiar, nos ajudar. Podemos até ter uma condição financeira boa, sermos independentes neste momento da vida, mas em muitos casos, aqueles que nos ajudavam, nossos pais, por exemplo, passam a ser dependentes de nós na velhice por causa dos seus próprios recursos que se tornam escassos. Então, o que é ser livre de fato? Quando uma pessoa, por exemplo, se encontra prisioneira num cárcere por ter cometido algum desatino na vida e ter sido colocada, encarcerada, presa, ela cumpre um tempo de prisão e naquele período que ela está ali, ela está limitada na sua liberdade. E depois de um tempo, ela é colocada livre, solta, vai para a sociedade. E a sociedade muitas vezes não consegue perdoar e a pessoa carrega o estigma, a característica, aquela chancela ainda
da criminalidade e não consegue apoio da sociedade para se soerguer. Tem muitas dificuldades até da sua própria manutenção física para resolver essas questões materiais. E quantos não desejam retornar para o cárcere, porque lá eles têm os recursos básicos para a sobrevivência, enquanto a sociedade, numa condição livre de mobilidade, ele não tem. Então vejamos que, neste momento, os recursos que nos cercam nos dão condições de uma certa liberdade. É importante isso para nós, se não conquistarmos. No momento atual, estamos vivendo um momento de isolamento. Estamos em casa. Agora já começa a diminuir este isolamento. Mas no período de pico, no período maior em que estávamos isolados, éramos livres? Ou nos sentíamos enclausurados, prisioneiros, de uma forma doméstica? A pessoa que tem condições financeiras, muito dinheiro, na nossa sociedade, no nosso caso, elas são livres? Elas podem gastar aquilo que desejam? Elas podem usufruir desses bens? Ou elas se sentem tolhidas de demonstrarem muitas riquezas e correrem perigo de vida, de serem assaltadas, de serem sequestradas e tudo mais? Então a liberdade não pode estar atrelada a essas condições, tem que estar relacionada à nossa condição íntima. Quando Nelson Mandela passou 27 anos preso, ele não era livre nos seus pensamentos? Ele não almejava coisas após aquele período? Aquele psicólogo, Viktor Frankl, quando ficou prisioneiro no campo de concentração, em que ele criou a logoterapia, em que dava sentido à sua vida. E este sentido da vida, que é uma forma de terapia, não é uma maneira de nos sentirmos livres das questões que carregamos que impedem a nossa liberdade? Então, a liberdade, ela é muito mais ampla do que simplesmente nós podermos nos mover, gastar aquilo tudo que temos. Ela é muito mais ampla do que isso. Porque carregamos muitas necessidades na intimidade que ainda nos tornam prisioneiros das situações da vida. Então Jesus nos fala: conhecereis a verdade, e a verdade irá nos libertar. E aí a gente pode pensar o que vem a ser a verdade. O que é a verdade? Essa verdade que nos liberta. Se nós não nos sentimos livres, significa que nós ainda não conhecemos a verdade. Ou conhecemos a verdade num grau em que nos sentimos livres. Mas conhecemos alguma coisa. E o que nós conhecemos que não é a verdade? E que gera esse sentimento de prisão em nós? Jesus, em dois momentos, em vários momentos, mas em dois momentos específicos, ele nos fala a respeito do que vem a ser verdade. Quando ele nos fala em João 17, 17, em que ele fala-nos que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus consiste na verdade. Mas em outro momento, quando ele estava falando com Pilatos, o célebre diálogo com Pilatos, e ele então fala para Pilatos, respondendo uma pergunta, que ele não nasceu e não veio a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, vejamos, aquele que pertence à verdade, escuta a sua voz. E Pilatos então, mas o que é a verdade?
Porque o que é verdade? Jesus deixa-nos claro que a verdade é a sua voz, os seus ensinamentos. Como ele mesmo se refere à palavra de Deus como a verdade, então nós conseguimos entender que os seus ensinamentos representam a verdade para nós. E esses ensinamentos são as leis do Criador. Todas as leis de Deus representam a verdade. E a gente começa a entender as nossas limitações, porque nós não detemos, não compreendemos, não sabemos todas as leis de Deus. E aquelas que sabemos, muitas vezes não as vivemos. Por isso que nos sentimos prisioneiros, incomodados, em dificuldades. Então, as leis do Criador representam a verdade. E que leis são essas? As leis da matéria, as leis físicas e as leis morais. São essas leis que compõem todo o nosso universo. E por uma questão lógica e óbvia, nós não detemos todas elas em nós. Por isso que o conhecimento desta verdade, na medida que nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos nos sentindo mais livres. Porque essas leis representam os recursos de Deus para a nossa atuação na existência. Somos mais livres ou não de acordo com a nossa capacidade de compreensão dessas leis do Criador. É desta maneira. Aqueles que têm maiores recursos de conhecimento dessas leis, logicamente que o seu raio de ação se amplia, porque ele tem maior potencial de realização do que os outros. Vejamos a parábola dos talentos, em que foram distribuídos 5, 2 e 1 talentos. Dependia da capacidade de cada um daqueles. O que recebeu 5, ele tinha um conhecimento maior para poder investir aqueles talentos do que o tinha 2 e o que tinha 1. Então, ele detinha o conhecimento das leis, neste caso para investir, maior do que o outro. Então, seu raio de ação é maior, a sua produtividade é maior. Por isso que ele se sente mais livre, porque ele tem uma forma de atuar mais ampla do que os outros, detendo o conhecimento desta verdade. Então, as leis do Criador, quando eu as conheço e sei utilizá-las na minha vida, logicamente que o meu raio de atuação se amplia e, consequentemente, eu estou mais livre para atuar. É uma consequência natural. Então, a verdade me liberta. Mas essa verdade precisará ser bem compreendida, bem assimilada, bem internalizada, para que eu, de fato, a incorpore em mim e, por consequência, me sinta mais livre. Mas essa liberdade não é a liberdade de eu posso fazer qualquer coisa. É a liberdade que eu vou fazer todas as coisas possíveis dentro do meu próprio conhecimento. Conhecereis a verdade. Conhecereis as leis de Deus. As leis da matéria, por exemplo. Hoje, nos dias atuais, em que o mundo está se sentindo prisioneiro, e esta prisão não significa estarem em casa, as pessoas estarem em casa apenas. Elas vão para as ruas, mas ficam apreensivas se poderão ou não se contaminar com este vírus que está aplacando a humanidade nos dias atuais. É o desconhecido. Vírus é algo
da natureza. Existe. É uma criação. Agora, quais são as leis que nos protegem deste vírus? Que será caracterizada numa vacina? Quais são as leis? Os cientistas se debruçam na busca dessas leis, eles desconhecem. Vejamos, na hora que eles descobrirem, conhecerem essa verdade, essa lei, nós nos sentiremos livres. Então, o sentimento de liberdade não é simplesmente eu poder ir a qualquer lugar, eu ir nesse momento a qualquer lugar com tranquilidade que não contrariei, vou absorver um vírus que poderá me atrapalhar na existência. Então, eu não vou contrair algo que possa tolir a minha liberdade. Mas eles ainda não conhecem. Estão buscando conhecer algo, uma verdade, que vai libertar a própria humanidade. Liberdade é algo interior. É uma sensação. Tem a ver com o sentido que eu dou na minha vida. Nem tudo me é permitido fazer, mas tudo que me faz crescer, eu posso fazer. E eu tenho que entender o que eu preciso fazer para crescer. É a outra questão. Por isso precisamos refletir um pouco nesta questão do conhecimento desta verdade. O que vem a ser conhecer a verdade. A gente acha que conhecimento é algo que simplesmente eu entendo e passo a conhecer. E, portanto, eu vou buscar no Livro dos Espíritos uma questão que eu acho muito importante para as nossas reflexões nesta colocação de Jesus. É a questão 685 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec, ele está tratando da lei do trabalho. Vejamos que a questão conhecimento é um pouco mais ampla do que nós imaginamos. Então, ele fala a respeito da lei do trabalho, e nesta questão 685, ele aborda do jovem trabalhar para as pessoas mais idosas. A pessoa mais velha, ela arrefece a parte física, se sente prisioneira, é até interessante, porque ela vai perdendo o seu tônus orgânico e ela vai ficando limitada nos trabalhos físicos. E aí cabe aos mais novos, ou à própria sociedade, suprir esta necessidade desse mais idoso. E aí Allan Kardec tece um comentário que eu acho importante para nossas reflexões neste momento. Quando ele aborda que se a ciência econômica não pensar no ingrediente que ele vai levantar, ela não passará de uma simples teoria. E ele então fala o seguinte aqui. Ele fala assim, esse elemento que a ciência precisa considerar nas suas reflexões para resolver essa questão que há o desequilíbrio entre a produção e o consumo, ele completa assim, falando. Esse elemento é a educação. Educação. Não a educação intelectual. Educação intelectual. Porque quando a gente associa educação, a gente só pensa na questão intelectual. Mas a educação moral, que é um pouco mais complicada. Educação moral para resolver as relações entre os homens. Não é a educação intelectual. A educação intelectual até nos dá o bom senso. Não, isso não faz sentido, ou faz sentido. Mas a moral é diferente, que nos faz ter uma relação com o próximo melhor. E ele, então, afina um pouquinho mais essa questão. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros.
educação moral pelos livros. Como é que é a nossa educação moral hoje? Nas casas espíritas, é livro, livro, a gente só estuda, estuda. Lê mensagens. Não a educação moral pelos livros. Quando a gente fala estudar, tem que ler, tem que ler, tem que ler, ler todas as obras. E aí ele completa, e sim, a que consiste na arte de formar caracteres. A que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Aí a gente percebe o que é conhecimento da verdade. Se buscamos conhecer a verdade simplesmente lendo as obras, discutindo as obras, nós estamos nos tornando intelectuais das questões morais. A nossa relação com o mundo religioso basicamente se divide em 3 aspectos. O primeiro aspecto são as nossas crenças, os nossos dogmas. O segundo aspecto, os códigos morais que criamos. O bem e o mal, o certo e o errado, se é pecado ou não é pecado. Se vamos para, no nosso caso, para umbral ou não vamos para umbral. Se precisaremos renascer para resgatar o erro que fizemos. São códigos morais. Por causa dessa educação intelectual. E, finalmente, também as tradições, né? Os ritos que muitos têm. Então, a nossa relação com a religião, se ficar nesse campo de códigos morais, em que as pessoas acham que estão certas ou erradas, condenando os outros, nós estamos fazendo exatamente isso aqui que Allan Kardec não considera como educação moral. Educação moral consiste numa mudança de hábito, mudança do interior. E aí nós caímos para uma outra questão. O que vem a ser um hábito, senão um conjunto de ações ou um conjunto de comportamentos que começamos a fazer acreditando que estamos desenvolvendo as condições morais, as leis de Deus, a verdade dentro de nós. E passamos a fazer uma série de comportamentos que acreditamos que são os comportamentos ligados aos nossos códigos morais. O que é ser uma pessoa boa, ser uma pessoa má, o que é fazer o bem. O fora da caridade não há salvação, torna-se simplesmente um comportamento em que fazemos coisas boas para os outros sem uma mudança no nosso campo interior. Essa que é a grande questão. Aquele comportamento ele é bom, porque ele é uma coisa boa, ele vai gerar alguma coisa positiva. Mas o processo de fazer a caridade objetiva a nossa salvação, não a solução do problema do outro, que também procurará, através da própria caridade, a sua salvação. E a questão que se coloca é que se nesse comportamento de assistência aos necessitados, em que nós chamamos de caridade, de fato, ele está nos transformando no mundo íntimo. Pegamos modelos de comportamentos e queremos replicá-los. Mas não nos damos conta de um detalhe. Jesus é o nosso modelo e guia. E como é que era o comportamento do Cristo? Como é que era o comportamento? Nós não sabemos o comportamento. Nós sabemos as atitudes de Jesus. Como ele agia, a forma como ele se portava perante as coisas. No diálogo, por exemplo, com Pilatos, como é que ele falou com Pilatos? Forma rígida, forma mansa, timbre de voz alta, baixo. Para onde ele olhou? Se ele olhou nos olhos de Pilatos, se ele olhou para o chão, isso é comportamento. Nós não sabemos exatamente isso. Nós não sabemos como Jesus estava no meio da multidão, como ele se comportava em termos como ele se movimentava, porque nós associamos comportamento àquilo que nós observamos. E é óbvio que ele tinha um comportamento adequado à sua realidade espiritual, isso é óbvio. Só que, como é que era esse comportamento que nós tentamos imitar?
Então nós criamos modelos mentais, e temos muitos, e que achamos que agir dessa maneira nós estamos nos transformando. E agimos todas as semanas da mesma forma. Se nos engajamos numa atividade da caridade, de assistência, fazemos aquilo com hábito. Toda semana, todos os domingos, vamos lá entregar aquela comida, dar a roupa, visitar um asilo, os órfãos, todo isso é importante, sim, isso é importante. E adquirimos o hábito. A questão é que se este comportamento de fato está nos transformando. É isso que nós precisamos refletir. O comportamento é positivo, mas ele só se tornará positivo para nós, enquanto indivíduos, que está fazendo aquilo quando eles têm a ver com o nosso mundo íntimo. Ele tem a ver com as nossas necessidades espirituais. Senão ficaremos tendo um comportamento que no final não tiraremos do resultado disso aquela liberdade que buscamos. Simplesmente tivemos o hábito. E no próprio livro dos Espíritos nos fala isso muito claro. Porque uma pessoa pode ter um determinado comportamento de acordo com o nível social que ele vive, que ele nasceu. Uma pessoa que tem posses, por exemplo, um senhor, uma pessoa rica nos nossos dias, tem vários comportamentos adequados à sua realidade de recursos. Agora, esse mesmo espírito nasce numa situação de pobreza. Ele vai ter o mesmo comportamento? Com certeza não terá. Imaginemos nós que estamos atendendo as pessoas nos trabalhos assistenciais que temos. Hoje nós estamos atendendo. Amanhã nós nascemos no ponto ao contrário. Nós iremos na casa espírita ser atendidos. O nosso comportamento é o mesmo? Com certeza não será, visualmente falando. Por isso que o comportamento, sem estar relacionado à nossa realidade de necessidades, o que a psicologia, chama as nossas sombras, que a gente quer clarear, que a gente quer transformar. Então, nós criamos comportamentos adequados àquilo que nós temos dentro de nós. Aí sim, aquele hábito estará nos transformando. Mas é muito comum verificarmos o seguinte: temos hábitos positivos, bons, mas depois de um certo tempo, largamos. Fazemos ao contrário do hábito. Porque não nos sentimos recompensados pelo hábito que temos. Porque aquele conhecimento que temos não está totalmente relacionado à verdade que precisamos. Então, o nosso conhecimento, ele deverá estar ligado às leis. O que está nos faltando na intimidade para nos libertarmos? Essa é a questão. O que precisamos realizar em termos de comportamento para que nos liberemos das amarras que nos atrapalham? No Livro dos Espíritos nos fala que somente o pensamento ele é ilimitado na sua liberdade. Ninguém consegue impedir que o outro pense. Isso não conseguimos. Todos temos essa liberdade. É algo do ser, do espírito, pensar. Mas para onde pensamos, o que pensamos, podemos ser tolhidos, sim. E muitas vezes somos. As pessoas nos encharcam de ideias com as suas verdades e nós não confrontamos a verdade do outro com a verdade de Deus. E, consequentemente, ao invés de estarmos nos libertando, estamos nos aprisionando cada vez mais nesta realidade, criando dificuldades para o futuro. E achamos que o simples fato de estarmos fazendo algo periodicamente, o tempo todo, isso vai gerar a nossa libertação. A libertação
O que Cristo nos fala é o conhecimento da verdade. Não é acreditarmos na verdade, que é bem diferente. Senão ele teria dito, acreditareis na verdade e ela vos libertará. Não é a crença nisso. É o conhecimento. Porque o conhecimento nos dá a certeza, a crença nos dá a confiança. Mas o conhecimento nos dá a certeza de que a gente tem condições, que nós temos condições para as realizações. Então, a nossa liberdade só será realizada na medida que nós, de fato, conhecermos as leis de Deus. E esse conhecimento, ele é um trabalho de foro íntimo, de buscarmos perquirirmos intimamente as nossas necessidades verdadeiras. Quando Santo Agostinho coloca isso no Livro dos Espíritos, dessa questão da reflexão diária, tem que estar relacionado isso, porque é nesta reflexão que nós descobrimos os nossos pontos frágeis, aquilo que precisamos conhecer da lei, saber da lei, porque, obviamente, que somos aquilo que conhecemos. E se temos uma série de imperfeições, é porque, ao longo das nossas experiências, e a experiência é uma forma de conhecimento, travamos contato com essas imperfeições e as tornamos algo natural. Ninguém faz força para mostrar o seu orgulho. Se a pessoa tem orgulho, se ela tem o egoísmo, quando uma situação se apresenta e ela sente orgulho ou egoísmo, ela não faz esforço algum. Está nela. É um conhecimento já internalizado. E precisamos fazer o mesmo com as leis de Deus. Tornar algo natural em nós. Algo que faça parte da nossa natureza. Por isso que é importante essa educação moral que Allan Kardec nos fala. E educação moral não se trata em ficarmos tendo um comportamento constante do bem, um comportamento positivo, sim, se esse comportamento não estiver adequado à nossa realidade espiritual. Porque este comportamento poderá nos trazer outras questões. Primeiro, estaremos fazendo algo inócuo para a nossa evolução. Para o outro pode ser, mas para você não. Segundo, que muitos se tornam prisioneiros, porque o que ele carrega na intimidade são as imperfeições, e ao invés dele ter uma recompensa, que é a desconstrução da imperfeição, ele se locupleta pela própria imperfeição. A pessoa se sente orgulhosa por ter realizado um bom trabalho, se sente feliz por ter feito uma grande atividade. Aí ela fica vaidosa, ela se sente plena. É até estranho, a gente pode fazer uma reflexão aqui final, é estranho quando as pessoas falam que trabalham no bem e se sentem muito em paz. Tudo bem, a gente até compreende o que a pessoa está dizendo, e não está errado. Mas, será que nós ficamos em paz quando estamos desconstruindo as nossas próprias imperfeições? Porque é uma luta de nós conosco. Porque somos imperfeitos. E precisamos mudar o que somos. E isso não é uma coisa que nos dá uma paz. Pelo contrário, nos dá um conflito muito grande. Puxa, eu sou dessa maneira, agora tenho que mudar. E aí a gente tem que responder isso para nós mesmos. Por que eu tenho que mudar? E neste momento, a gente enfrenta todas as coisas. Daí, conhecereis a verdade. E a verdade irá nos libertar de fato. Na medida que internalizamos as leis do Criador, elas se tornarem natural, o nosso campo de ação por uma consequência da vida se amplia. Maiores recursos nós recebemos de Deus porque temos uma maior capacidade de execução das coisas. Mas não para nos prender, mas para nos libertar mais ainda através desse trabalho que é feito no bem. Jesus marcou a história.
E ele marcou história, não foi simplesmente porque ele tinha um comportamento no bem, porque ele é uma alma nobre. O comportamento dele era óbvio que era no bem. Então não era o comportamento que o fez nobre. Ele tinha um comportamento nobre porque ele é um espírito superior e refletia. E uma grande virtude que nós poderemos pensar em desenvolver em nós é a questão da assertividade. A assertividade é que faz com que nós tenhamos condições de crescer e ajudar ao próximo sem nos poluirmos no meio das influências dos outros, porque teremos convicção do que aquilo que estamos fazendo é para o Criador. Que Deus nos abençoe nas nossas reflexões. Iremos, nesse momento, fazer uma prece final dos nossos trabalhos. Senhor Jesus, nosso Mestre, amigo de todas as horas, queremos agradecer-te pela oportunidade de podermos refletir um pouco a respeito dos teus ensinamentos, penetrar um pouquinho mais nas questões da vida, perceber o quanto ainda precisamos trabalhar o nosso mundo íntimo para nos tornarmos verdadeiros trabalhadores da tua seara, Senhor. Agradecer-te pelo recurso da mensagem espírita na atual jornada reencarnatória. Rogando-te, Senhor, nesses dias atuais, por aqueles que estão a passar por dificuldades desconhecidas por nós nesses momentos, que todos eles sejam abençoados pelos teus mensageiros e que possam se aproximar cada vez mais da verdade, das verdades da vida, para poderem se libertar das peias, das prisões onde se encontram, Senhor. E nós aqui presentes, meditando, que não nos falte a tua inspiração, bem como para aqueles que convivem conosco no dia a dia, Senhor, nossos familiares, nossos amigos, que todos sejam abençoados pelos teus mensageiros. Muito obrigado por tudo e em teu nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, e dos bons espíritos que nos assistiram, que concluímos a nossa tarefa de hoje. Que assim seja, Senhor.